Olá, meus amigos. Vamos dar início à nossa 7ª aula do curso Aprendiz do Evangelho, parte 2, que fala sobre ensinamentos de Jesus sobre a fraternidade. A parte A, discurso sobre a fraternidade. Título do primeiro tópico, o maior no reino dos céus. Nos traz aqui uma passagem do Evangelho de Mateus e vou ler para vocês. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículos 1 a 4. As lições de Jesus, como nós já sabemos, em relação aos ensinamentos morais, representam uma sabedoria sublime, vindo de quem poderia vir, não temos o que dizer, mas, infelizmente, muitos ainda não conseguem compreender. Não conseguiram compreender naquela época e ainda hoje nós vemos que esse aprendizado não é total, não é completo. No nosso mundo, na atualidade, inclusive, as pessoas estão sempre disputando poder, posição, riqueza. Todos querem ser grandes, ter posses, ter títulos, serem notados pela sociedade. Todos querem ser os primeiros. Lembrando que em lições passadas já disseram que os últimos serão os primeiros. Mas o povo não tem lembrado muito desse ensinamento tão precioso. Aqui no nosso livro, diz no texto ainda, há um verdadeiro fascínio pelas coisas externas, pelas aparências. Está em evidência. Tá? Essa tendência é natural para as pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, a Boa Nova. Nesse caso, estão presas aos paradigmas, valores mundanos. Presas porque só a verdade é libertadora. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase está no Evangelho de João. Tem um momento na vida de qualquer pessoa que vai buscar um caminho diferente, através do ensinamento de sabedoria, da religiosidade. É apenas o início, nesse caso, de uma longa caminhada. Mesmo dentro daqueles que buscam seguir uma religião, é preciso seguir uma vida também baseada em princípios de sabedoria, princípios de equilíbrio, de buscar a essência interior, não só o que é externo, não só o que lhe dá posição perante os homens, porque essa vida passa. E o que vem depois? Para quem seremos grandes? Para essa humanidade? Para Deus, que está nos esperando. Quantos não foram aqueles que, dizendo ser cristão, deturparam as mensagens de Jesus? Adaptaram-na para servir a interesses próprios, para atender caprichos e conveniências de época? Quantos não foram aqueles que buscaram a glória do mundo, que disputaram por cargos e funções de relevância, disputaram por reconhecimento público, disputaram por excesso de bens materiais apenas para si? Nada, bem sabemos, poderia estar mais distante das sublimes lições do Mestre Jesus. Vamos lembrar um pouquinho da história. Desde a vinda de Jesus, naquela sociedade que ele encarnou, como que eram os homens? Imperava o egoísmo, imperava o ódio, o rancor, a mágoa fácil. Não pensava-se na coletividade. Cada um defendia o seu próprio espaço, a sua posição. Se colocavam como superiores, muitas vezes, aos outros. Um exemplo disso são os fariseus e os escribas, que se achavam donos da verdade. Apenas eles poderiam interpretar as escrituras, dos antigos judeus. No decorrer da história, na formação da própria igreja cristã, nós vimos
sacerdotes, né, dignatários da igreja, cobertos de ouro e pedras preciosas, ávidos por posições relevantes dentro daquela igreja nascente. Na Idade Média, nós vimos essas mesmas pessoas que seriam detentoras do dom de esparramar a doutrina maravilhosa de amor que Cristo nos deixou, indo por um outro caminho, seguindo um caminho diferente, sem sabedoria, sem amor, buscando poder, deturpando a verdadeira mensagem, tratando os pobres como lixo, tendo inclusive escravos, né, dentro de suas casas. Onde está a doutrina do amor nessas situações? Refletindo sobre esse panorama, entendemos o quanto é demorado, né, para quebrarmos antigas crenças e valores. Quanto é demorado para a gente realmente despertar para o real significado do Evangelho. O Evangelho é chamada Boa Nova, que Cristo nos trouxe para modificar aquele panorama da época. Hoje, 2000 anos depois, parece que não vemos muita melhora nesse quadro. Talvez se Cristo viesse de novo nos nossos dias, além, obviamente, de ser crucificado por nós, que é uma tendência natural que nós temos já, ele faria o mesmo discurso de quem seria maior no reino dos céus. Ele ia pedir para a gente, talvez, ser como crianças, puros, né, cheios de ingenuidade e afeto. Às vezes, como um processo de desconstrução, pedra a pedra, ou, se preferirmos, de lapidação, é que nós despertamos para o real significado da Boa Nova. É trabalhoso para se lapidar um diamante, não é? Nós sabemos que ele vem dentro de uma pedra bruta de carvão, e para se tornar aquela joia tão cobiçada por tantos, tão valiosa monetariamente, ele sofre por um processo árduo de lapidação. E assim é como nós. Nós somos, cada um de nós somos diamantes, perfeitos, maravilhosos. Mas, invariavelmente, precisamos passar por lapidação. Seja na vida presente, seja através das nossas reencarnações. Quanto já não fomos lapidados no passado? E quanto talvez não tenhamos que ser lapidados até mostrar a nossa essência pura, de joia divina. É preciso, como diz nosso livro, um esforço constante, né, e de vigilância para vencermos as tendências naturais. Essas tendências naturais consistem no fato, principalmente, de nos acharmos melhor do que realmente somos. Os homens, quando se autoavaliam, sempre se consideram perfeitos, superiores. Nós não temos defeitos, o outro sim. Nós nos colocamos como modelo a ser seguido, na maioria das vezes. Se a gente fizer realmente uma autoanálise, né, buscarmos a reforma íntima, nós nos tornaremos sábios. Seremos humildes, mais do que a gente aparenta ser agora. Tendo essa convicção, essa crença, né, a gente entende que há muito ainda a aprender com as lições do Cristo. Se nós estudarmos a fundo, como estamos fazendo agora no nosso curso, a gente vai ver que ainda somos ignorantes, em parte, na doutrina do amor puro. Nós queremos chegar perto dele, ou junto dele, mas nós sabemos que ainda estamos lá embaixo, no rodapé daquela escada tão alta que nos leva ao plano maior. Jesus nos traz esse ensinamento, dito no começo, usando a imagem da criança. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças,
de modo algum entrareis no reino dos céus. Então a gente precisa ser criança de novo. O que significa ser como criança? A infância é considerada como símbolo de pureza e simplicidade. Como agem crianças? Como elas reagem a determinadas situações? Crianças são puras, cheias de carinho, riso fácil, né? Sem egoísmo, sem rancor e com uma total ingenuidade. Claro, deixa-se bem claro isso. Sejamos ingênuos, mas nem tanto. Não precisamos ser bobos perante a vida para sermos crianças. Só precisamos lembrar que a gente tem aquela sementinha do amor dentro de nós. Temos pureza dentro de nós. Uma pureza que é maculada no decorrer da nossa existência. É isso que nós devemos trabalhar. As crianças, quando pequenas, são sinceras, espontâneas, não escondem suas emoções. Dizem sempre a verdade, o que pensam, sem medo de machucar e sem receio de serem machucadas. Elas escutam tudo com tranquilidade, de forma serena, não se magoam facilmente, não têm melindres. Os adultos costumam falar uma coisa quando estão pensando em outra. Não são sinceros. Fazem muitas vezes para agradar a outras pessoas por conveniência ou por convenções sociais. Isso é correto? O que é melhor? Ser criança ou ser adulto? As crianças são simples. Brincam, sorriem, correm, gritam e são felizes com pouco. Com total simplicidade. Uma criança não guarda mágoa. Pode guardar trauma, sim. Nós vemos aí traumas infantis e tudo mais. Mas mágoa, não. Isso nós adquirimos quando a gente vai crescendo na nossa vida adulta. As crianças, nos seus relacionamentos, são maravilhosas. Para uma criança, na sua pureza, não existe raça, classe social. Não importa se o outro tem algum defeito físico, e nós vamos perguntar: o que você tem? Mas de forma ingênua, de forma carinhosa. As crianças não desmerecem ninguém. Faz um exemplo, vamos fazer um teste. Coloque crianças de diferentes classes sociais dentro de um salão. Desde o filho de um magnata até aquela criança que cata lixo para sobreviver na rua. Todas da mesma idade. De várias raças, cores diferentes. E vão ver que dentro de poucos instantes todas estarão se relacionando muito bem, brincando juntas, inventando passatempos, sem olhar diferenças. Porque a pureza de coração é assim. Os adultos deturpam o amor verdadeiro. Os adultos conseguem encontrar dificuldade em tudo. Não aceitam as circunstâncias, não aceitam seus semelhantes, porque não lhes parecem semelhantes a eles. Lembra o que a gente falou agora há pouco? Naquela autoanálise? Os homens, os adultos, sempre se consideram perfeitos, melhores que os outros. Não sempre por maldade, é uma tendência natural. O adulto é capaz de conceber, frase interessante aqui do nosso livro, é capaz de conceber um sem número de motivos para se queixar. Onde está a simplicidade? Não estou contente com o meu trabalho. Mas que bom que você tem um trabalho. Eu não gosto da minha casa. Acho muito pequena. Mas que bom que você tem um teto para morar. Eu não estou gostando de nada da minha vida. Mas que bom que você tem vida. E uma criança.
A gente brinca que às vezes a criança, quando pequenininha, 3 anos, por exemplo, você chega na festa de aniversário dela e dá um presente. Se o papel do presente, o embrulho, for bonito, chamar atenção, ela vai se divertir muitas vezes mais com o embrulho do que com o próprio presente. Por quê? Porque ela tem simplicidade. A criança não fica medindo o conteúdo. Para ela tudo tá bom. Tudo é fonte de alegria. Deus nos fez assim. Se nós olharmos à nossa volta, a natureza, seja o sol, a chuva, as plantas, o verde que nós temos em abundância no nosso país, tudo vindo do céu, é criação de Deus. Se nós fôssemos verdadeiramente crianças, a gente ia admirar demais isso, ia se divertir muito com essa simplicidade. Eu estendo um pouquinho essa explicação da imagem de criança ingênua, pura. Vamos um pouquinho além. Nessa época que estamos vivendo, essa situação tão difícil, essa pandemia que está dizimando tantos irmãos no mundo, causando uma crise econômica sem precedentes, tirando o chão de muitos pais de família, muitas mães de família, causando tanta preocupação. Vamos dar um exemplo. Coloque uma criança de 3 aninhos em cima de um muro um pouquinho alto. Fica a 1,5 metro de distância dela e diga: pula, papai ou mamãe te pega, pula. Né? O que ela vai fazer? Ela vai pular. Por que ela vai pular? Porque ela confia nos braços do papai. Ela sabe que ele vai pegar. Pega uma criança maior, um adolescente de 12, 14 anos, coloca no mesmo lugar e faz a mesma coisa. E aí, pula, eu te pego. Ele vai pensar: vai mesmo, tem certeza? Começa a diminuir a sua ingenuidade, começa a diminuir a sua pureza, né? Talvez até pule, porque ele confia que o pai vai segurá-lo. Pega um adulto, seu melhor amigo, pessoa de seu relacionamento mais próximo. Coloca em cima do muro bem alto, fica lá embaixo um pouquinho distante e diz: se joga, eu te seguro. Ele vai se jogar? Você se jogaria? Talvez, mas a nossa tendência natural é que não. Então vamos voltar na criança de 3, 2 aninhos que seja. Ele pula por quê? Ele confiou no pai. Muitas vezes, nosso Pai Celestial nos diz, colocando-nos em cima de um pico bem alto, à beira de um precipício. E ele fala: pula, filho, eu estou te segurando, eu vou te pegar, não vou te deixar cair. E na maioria das vezes, a gente não acredita nele. Nossos receios, a gente continua com o nosso sofrimento. Sejamos como crianças. Vamos resgatar o amor que o Pai colocou dentro de cada um de nós. Vamos resgatar a pureza que nós tínhamos quando viemos para esse mundo. E lembrar do que Jesus disse: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto a gente não voltar a ser criança, a gente não vai compreender a sua mensagem. Fiquem em paz, que Deus os abençoe. Obrigado.